Deus nosso Pai, obrigado por nos desejar, obrigado por nos seduzir, obrigado por nos encantar, por nos deixar deslumbrados diante do Teu amor. Obrigado por vir em nossa direção, obrigado por nos enxergar, obrigado por nos acolher, obrigado por nos colocar juntos neste lugar, obrigado pela chance de ter pessoas ao nosso lado, obrigado pela chance de ter e poder estar ao lado de alguém, obrigado pela bênção da comunidade, obrigado pela vida da igreja, obrigado, Deus, pelos recursos todos que o Senhor nos tem dado para que nós tenhamos esse lugar e possamos nos reunir neste lugar. Obrigado, Deus, por aqueles que pastoreiam e por aqueles que se deixam pastorear. Obrigado, Deus, porque nessa comunidade todos os dons estão presentes e alguns deles podem ser manifestos agora aqui, seja de cura, de encorajamento, seja de um renovar e de um rever de vida tão necessário para cada um de nós. Enfim, seja lá para o que for que o Senhor nos trouxe nesse lugar, Pai, que seja assim para a Tua glória. Pai, eu Te agradeço muito pela amizade do Milton, da Márcia, da Fernanda e por tantos anos de caminhada. Obrigado porque sabemos uns dos outros e mesmo assim decidimos andar juntos. Muito obrigado por esse tempo bom, esse tempo gostoso que o Senhor nos tem dado. Eu oro assim, pedindo que o Senhor me conduza na Tua palavra, porque é a Tua palavra. O que interessa, na verdade, hoje aqui é a Tua palavra. Que as minhas considerações e as minhas percepções, de alguma forma, possam contribuir para que alguns compreendam-Te melhor, mas que nada que eu diga seja melhor do que a Tua palavra, que já está dita aos nossos corações. Nós oramos assim, mas muito agradecidos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, queridos. Milton, obrigado pelo convite, mais uma vez. Como disse na oração, sou muito grato pela amizade desses anos todos. Acho que já vão quase uns 20 anos que a gente caminha junto, eu acho. Acho que até mais. Bom rever alguns que eu já conheço e bom poder estar aqui mais uma vez nessa comunidade. Eu tenho o costume, o hábito de repartir aquilo que está no meu coração. Já há muito tempo que eu perdi o hábito, né, de ficar preocupado com o que é que eu tenho que dizer quando eu vou para algum lugar. Eu digo aquilo que está no meu coração. Eu digo aquilo que vem aquecendo a minha alma nesses últimos dias, no dia de hoje, nas últimas horas, aquilo que tem tomado conta do meu coração. Uma delas, obviamente, foi o fato de que meu pai fez 85 anos de idade essa semana, na sexta-feira. E ontem nós nos reunimos para comemorar os 85 anos do meu pai, que teve um ano muito difícil esse último ano. Passou quase 30 dias internado lá no INCOR, mas de alguma forma Deus quis que ele continuasse conosco, ele foi levantado, e ontem nos reunimos a família, em mais de 50 pessoas, para celebrar esse tempo da comunhão nossa como família. E eu estava lembrando, e isso eu tenho que dizer, porque é o que está no meu coração por último, além da conversa que nós tivemos lá na padaria, que eu não vou contar, é segredo. Mas do encontro de ontem eu olhava para o meu pai, com 85 anos de idade, e sabe do que eu lembrei? Eu lembrei de quando ele foi batizado, logo após ele ter se convertido em São José do Rio Preto, no ano de 1960, lá pelo final do ano de 1960, eu tinha 5 para 6 anos de idade. Eu me lembro do batismo dele, da minha mãe e da minha avó. E me lembro de uma fala do meu pai, porque quando nós saímos do culto onde eles foram batizados, foi nos levar em casa um daqueles irmãos que tinha caminhão lá no interior. E ele nos levou para casa. Enquanto nós íamos, caiu uma torrencial chuva, daquela chuva que só quem é de Rio Preto sabe como é quando chove, por conta do calor que é. E meu pai disse assim, ele falou assim:
Graças a Deus, nós somos batizados 2 vezes. Tal era a alegria dele de estar sendo batizado, de ter sido, de algum modo, misteriosamente, como nós cantamos aqui na canção, é impossível saber como é que isso acontece, mas de alguma forma ele foi tocado pelo Senhor, o Senhor o revelou, ou se revelou a ele, de um modo que ele se entregou ao Senhor de uma maneira radical, e eu não conheço um cristão tão radical como o meu pai nesses últimos quase 55 anos, mais ou menos. Durante muito tempo, eu orei ao Deus do meu pai. Eu não conhecia o meu Deus. Eu conhecia o Deus do meu pai. O Deus a quem ele orava. O Deus a quem ele ensinou minha mãe a orar. O Deus a quem ele ensinou minha avó a orar. E eu orava ao Deus do meu pai. Eu não fazia a menor ideia de que Deus era esse. E meu pai foi quem me deu, naqueles primeiros dias, a firmeza no que diz respeito à fé. E eu sou muito grato a Deus, porque em mais de 50 anos, de quando em quando, a única coisa que me vem à mente quando eu vejo todas as confusões nesse mundo religioso, é dizer ao meu próprio coração: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei de quem eu aprendi. Eu sei de quem eu aprendi. Eu sei o modo como eu fui ensinado, o custo que foi para que eu aprendesse sobre o Deus dele, do meu pai, que depois, eu diria, dos meus 15, 16, 17 anos, se tornou o meu Deus. Meu Deus. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu não sei o que seria se o meu pai não tivesse me apresentado o Deus dele, que depois se tornou o meu Deus. Hoje, quando eu oro ao meu Deus. Meu Deus. O Deus que eu sei que me deseja. Que me deseja. Eu queria repartir com você, hoje à noite aqui, isso, meu coração. Não vou falar de mim, nem da minha família, mas dizer que isso é que queima no meu coração. Me encanta ver o meu pai, quando eu chego lá, para nós tomarmos cafés da manhã, que é o que mais fazemos hoje, e ele está sentado na mesa da cozinha da casa dele, lendo a Bíblia já pela 57ª ou 8ª vez, alguma coisa assim. Ele lê a Bíblia todo dia, todo ano, o ano todo, o tempo todo. Eu disse: pai, por que o senhor lê tanto a Bíblia? Ele falou assim: porque é meu alimento, filho. Eu não leio a Bíblia como meu pai de forma alguma. Às vezes: mãe, cadê o pai? Está lá lendo a Bíblia dele. Ela falou assim: está lá lendo a Bíblia dele. É o alimento dele. É o pão de cada dia dele. E nesses 25 dias lá no Incor, chegava lá com equipamentos e tudo, lendo a Bíblia. Pai, mas até aqui lendo a Bíblia. Eu falei: filho, isso que me deixa vivo. É a palavra do Senhor que me deixa vivo. Eu não estou falando do livro. Não estou falando do livro. Estou falando da palavra. Então eu queria repartir com você o que eu vim repartir aqui como essa base no meu coração. Não estou falando de alguma coisa que me aconteceu ontem. Eu não vim falar aqui de alguma experiênciazinha transcendente que me aconteceu em algum lugarzinho qualquer, em algum... Não. Eu estou falando de um dia a dia que passam de 50 anos. E as percepções que o próprio Senhor tem me dado a respeito de algumas porções da palavra dele. Isso que eu vim fazer aqui hoje com você. Repartir isso. Repartir o meu coração. O meu nome é Carlos Bragantino. Eu tenho um nome, eu tenho uma história. Hoje eu carrego um apelido que eu gosto, que é um apelido carinhoso, né? Ninguém me trata quase hoje pelos títulos, né? Mas pelo carinho de um apelido, né? Para muitos eu sou o Brega do caminho. Brega por causa de Bregantinha. Eles foram diminuindo meu nome até ficar em Brega. E tem gente que mais na intimidade diz: ô Breguinha já é demais, né? Já não vai ser Brega. Breguinha é meu filho, minha filha, né? Eles são os breguinhas. Mas a par disso, o que está aqui dentro de mim é
que eu quero repartir com você. E nessa mesma toada de remembers, né, de flashbacks da vida, eu quero ler uma expressão do Evangelho em Lucas 19. Se você tem a sua Bíblia aí, abra lá, por favor. E dizer para você que eu li esse texto pela primeira vez na chamada classe Cordeirinhos da Igreja Batista, onde eu me criei. Quem foi da Igreja Batista aqui? Levanta a mão. Lá tinha classe Cordeirinho também. Cordeirinho não é brincadeira, né? Tinha Cordeirinho e Joias de Cristo. Então, os Cordeirinhos e Joias de Cristo não estão hoje no departamento infantil, estão aqui com a gente, né? Os Cordeirinhos e Joias de Cristo. E eu me lembro a tia Nivalda, que era a tia da Lau, minha esposa, nos ensinando sobre a história de Zaqueu. Foi uma das primeiras histórias que eu fui ensinado na escolinha, na escola dominical, da tia Nivalda, que está viva até hoje, está com mais de 80 anos, e ela nos ensinava esse texto de Lucas 19. E eu queria ler apenas 2 ou 3 expressões. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E a percepção, ou as percepções que eu tenho desses textos e dessas expressões, as quais eu aprendi nos primeiros dias da minha caminhada de fé, ganharam conotações diferentes, ganharam lentes diferentes, ganharam estruturas diferentes, ganharam fundamentos diferentes. Na verdade, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, eu fui trocando as lentes, cada vez que eu fui lendo expressões bíblicas, trocando as lentes no sentido de fazer valer a palavra e atualizá-la para cada dia, e para cada ciclo da vida, e para cada período da vida, e para cada tempo da vida, de modo que a palavra não se desgastasse dentro de mim, ou com aqueles para os quais eu falo, e aqueles que caminham comigo, encontrar aquilo que é para hoje, para agora. Tem 2 ou 3 questões que aparecem aqui que eu quero repartir com você. E sem nenhum combinado, né? Os queridos que estavam nos ministrando aqui nos cânticos, cantaram algumas canções que tem muito a ver com isso que eu vou repartir aqui. Eles fizeram de um modo e eu vou fazer de outro. Mas nas minhas andanças pelos evangelhos, qual é o verbo que eu mais encontrei? Qual é o verbo mais utilizado pelos narradores quando contam a história de Jesus? Qual é o verbo em que é impossível de ser ou de deixar de ser utilizado? Este que aparece aqui na primeira porção que li. Quando Jesus se aproxima da árvore onde o Zaqueu estava se colocando e se posicionando para ver o mestre, porque ele era um homem de baixa estatura e a multidão era muito grande, bem quisto ele não era entre os que estavam ali, também não possibilitavam que ele visse Jesus. Ele vai para cima de uma árvore para ver Jesus. Mas quando Jesus chega e se aproxima da tal figueira brava onde ele tinha subido, aí aparece esse verbo, que é o verbo mais comum à medida que Jesus transita pela vida e pelo chão da vida. Diz a expressão do Lucas: e Jesus olha para cima e vê Zaqueu. Vê. Esse é o verbo ver. É o que mais aparece à medida que Jesus vai
transitando pela vida, à medida que Jesus vai andando no meio das pessoas, à medida que Jesus vai se colocando próximo das pessoas, ele vê as pessoas, ele as vê, ele as enxerga, ele as nota. Não há ninguém que tenha passado por Jesus sem que ele os tivesse percebido. Quem me tocou? No solavanco da multidão, no empurra-empurra, no meio de multidões enormes, ele vê gente com nome, vê gente com história, vê gente em circunstâncias as mais variadas, vê gente que não via. Ali mesmo, onde Zaqueu é encontrado, ele vê o cego tal de Jericó, que na beira do caminho, no meio da multidão, meio que completamente colocado à margem de Jesus, ele ouve e vê: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vê aquele que não vê, ouve aquele que não ouve, percebe aquele que não percebe, nota aquele que não nota. Ele vê. Isso me espanta e me causa responsabilidade imediata quando eu olho para passagens e textos como estes, à medida que entendo que, em sendo na terra hoje corpo de Cristo, mãos de Cristo, pés de Cristo, coração de Cristo, vida de Cristo, o Evangelho, a boa nova, me impacta o fato de ter que ver o que está acontecendo à minha volta. A igreja de Cristo, a comunidade de Jesus, os seguidores de Jesus, a comunidade de seguidores de Jesus, é uma comunidade que vê tudo, vê todo mundo e vê cada um. Ninguém passa despercebido pela igreja de Jesus. E se há uma coisa que Jesus fez na terra, foi ver as pessoas. Ver. E viu Tiago, e viu João, e viu Mateus, e viu Simão, e viu Pedro, e viu Natanael, e viu todos, deixando muito claro para mim e para você, de que eu não posso pela vida andar sem notar quem está à minha volta, sem notar os sem nomes, os sem identidade, os excluídos, sem notar aqueles que próximo de mim estão e choram e sofrem e lamentam ou se alegram. O fato é que eu não posso sequer imitar Jesus, deixar de imitá-lo naquilo que melhor ele fez, que foi ver. Ele sabe de nós, ele sabe de mim, como sabia de Zaqueu. Ele olha para cima e vê, e chama-o pelo nome. E aí alguns... Posso abrir aqui? Molhar a goela um pouco? Aí alguns... Não vou fazer que nem o Ariovaldo, que fica bebendo 50 litros de água, né? O Ariovaldo, que vocês conhecem bem, que quando ele está aqui, e a maior despesa da igreja quando ele vem é água. E num tempo de falta de água, não dá para convidar o Ari, mas é muita água. Eu achei interessante que nesse caso aqui do Zaqueu, porque era chefe dos publicanos, e como chefe dos publicanos, bem como os publicanos todos, eram muito mal vistos no meio da comunidade, porque eles eram aqueles que viviam mancomunados com o Império Romano, e eles faziam conchavos com o Império Romano, embora sendo judeus, mas eles estavam em acordo com a dominação romana, e à medida que cobravam os impostos, cobravam 2, 3, 4, 5 vezes mais, e era propina para todo mundo. Publicanos, então, e mais ainda o chefe dos publicanos, diante da sociedade, daquela sociedade, não tinha o menor respeito da sociedade. E ele era uma espécie de símbolo
daqueles aos quais a sociedade não queria ver. Ele era o símbolo daqueles aos quais a sociedade chamaria de qualquer um, ou um qualquer. Do tipo, quem é? É Zaqueu. Deixa pra lá, isso não faz a menor diferença para nós. E eu fiquei aqui imaginando que Jesus vê qualquer um e os perdoa. Jesus vê qualquer um e o perdoa. Jesus vê um qualquer e o perdoa. Eu não posso esquecer disso. Porque para ele não tem essa coisa de pedigree, de quem é quem. É qualquer um. Ele vê e perdoa. E perdoa. E perdoa de que modo? E aí vem a segunda observação que me cai ao coração como um alento, como um consolo. Quando ele diz assim, Zaqueu, desce depressa. A leitura que eu fiz foi, Zaqueu, desce depressa, porque o perdão tem pressa. Zaqueu, desce depressa, porque o perdão tem pressa. Zaqueu, desce depressa, porque você precisa experimentar o mais rápido possível o bem que o perdão faz. Zaqueu, desce depressa, porque você precisa experimentar a doçura que é o perdão e o modo como o perdão fará com que você possa reiniciar a sua própria história em você mesmo. Porque isso é perdão. Perdão é a chance que eu dou a mim e àquele a quem eu perdoo, ou aos que são perdoados, a chance de recomeçar a história em si mesmo e na vida de quem quer que seja. Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, porque o perdão tem pressa de chegar no teu coração, porque a revisão de vida que você fará daqui por diante, fará com que você reconfigure toda a sua história, e você mesmo, a partir de seu próprio coração, reestruturar-se-á para a vida como nunca você o fez. Zaqueu, o perdão tem pressa, desce depressa, não é para amanhã, nem é para daqui a pouco, é para agora. E é muito interessante como Jesus, em meio à multidão, e com tantas demandas, não foram poucas as vezes em que ele particulariza um ou outro, e o trata com uma dignidade ímpar. Caso do Zaqueu. Para onde vamos, Senhor? Para a tua casa, Zaqueu. Para a tua casa, para a tua vida, para a tua história, para os teus relacionamentos, para os teus negócios, para tudo que tem a ver com você, para tudo que tem a ver com aquilo que você fez até hoje, para tudo no que você colocou a sua mão, para tudo naquilo que os teus olhos têm sido colocados. Vamos para a tua casa, Zaqueu, vamos voltar para casa, e lá nós teremos uma conversa íntima, individual, particular, e trataremos daquilo que tem a ver com você. Eu gosto dessa ideia de que Deus nos quer como comunidade, mas ao mesmo tempo nos trata com íntima compaixão. No sentido de, eu não preciso tratar daquilo que eu vou tratar com o Zaqueu na frente de todo mundo, porque eu o exporia mais do que ele já está exposto, e traria à tona mais ira do que já há contra ele. Nesse caso, eu tenho que levá-lo para casa, tratar dele na intimidade da casa, conversar com ele aquilo que só tem a ver com ele, tratar do coração dele naquilo que só o coração dele precisa ser tratado. Como é doce percebermos Jesus desse modo.
de que a nenhum de nós expõe desnecessariamente, e de que o viver comunitário em nenhum momento deve ser para que quem quer que seja exposto. Zaqueu já era exposto demais. Vamos para casa, Zaqueu. Vamos para a tua intimidade. Vamos para o que é teu. Vamos para aquilo que tem a ver só com você. Essa pressa de Jesus em resolver o nosso interior, essa pressa de Jesus em nos tornar nobres por dentro, essa pressa de Jesus em nos fazer crescer para dentro, como Paulo, o apóstolo, entendeu mais tarde e ora em favor dos irmãos de Éfeso, de Filipos e de Corinto. As orações de Paulo são repetitivas nesse sentido, quando ele diz assim: eu quero que vocês cresçam para dentro, eu quero que o homem interior cresça, eu quero que vocês saibam-se de vocês mesmos quem são, de modo que a grandeza que há dentro de vocês vaze para a vida. Acho isso impressionante, como Jesus gasta tempo para que o coração de uma pessoa seja um coração tratável, para que o coração de uma pessoa seja um coração inteiro, para que a vida de uma pessoa seja uma vida inteira, e não pela metade. Cabe bem aqui lembrar a recomendação que o próprio Senhor Deus, quando lhe perguntam sobre o grande mandamento, ou sobre aquilo que era mais importante saber e fazer, e ele diz assim: crê no Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre o teu entendimento, etc. E, ou melhor, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo, isto é. E às vezes eu penso que nós, e por conta da nossa religiosidade, às vezes por conta de alguns ensinos aos quais nós temos colocado outras lentes, deveríamos fazer uma reflexão profunda sobre este ama teu Deus, a teu próximo como a ti mesmo, exatamente ao contrário, isto é, ame a ti mesmo, isto é, vá para casa com Deus, leva Jesus para casa, ou deixa que ele chegue na tua vida e trate-se por dentro, fique inteiro, porque inteiro você consegue amar o outro, e os dois inteiros conseguem amar a Deus, porque na mutualidade é que isso acontece. Mas não poucas vezes nós queremos nos relacionar com Deus a partir dele mesmo, e parece-me que isso é das áreas mais complexas que existe, porque o próprio João, o apóstolo velhinho, diz assim: como você vai conseguir amar a quem você não vê? Você tem dificuldade de amar quem você vê, quanto mais amar aquele que você não vê. Se a gente for juntar estes ensinos, e o que Jesus está fazendo com o Zaqueu, e o que Jesus faz com a mulher adúltera, e o que Jesus faz com o Levi na coletoria, e o que Jesus faz com a mulher de fluxo de sangue, e o que Jesus faz com o cego de Jericó, e o que Jesus faz com Marta, Maria e Lázaro, e o que Jesus faz com todos aqueles com os quais ele caminhou e levou para a intimidade, foi trazer essas pessoas para que elas se tornassem grandes por dentro. Gente nobre, gente de têmpera, gente que sabe quem é, gente que sabe o que tem, gente que tem consciência profunda do que era e no que se tornou e o que é que vai vazar para a vida dali para diante. Zaqueu, eu quero ir na tua casa, eu quero ir na tua vida, eu quero fazer parte da tua agenda, eu quero interferir nas entranhas das suas decisões, eu quero fazer parte das mínimas escolhas que você faz. Zaqueu, eu quero percebê-lo, eu quero notar, eu quero ver tudo no que você está envolvido, Zaqueu, depressa, eu quero que isso aconteça depressa. O perdão tem pressa de perdoar. E ele vai para casa com o Zaqueu. E como de quando em quando eu ouço, quando
quando alguém faz esse tipo de comentário, que se fotografassem eu e o Milton tomando café lá na padaria, né? E agora que esse negócio de selfie, né? De foto para tudo quanto é lado, todo mundo bate foto de todo mundo. Aí outro dia nós tiramos foto de uma conversa que nós estávamos tendo num lugar e alguém falou assim, queria ser uma mosquinha para saber o que eles estavam conversando. Gente fofoqueira, né? Queria saber o que estava conversando. Aí, nesse caso, eu disse assim para a pessoa, eu falei assim, meu Deus, melhor que ninguém saiba do que nós estávamos conversando aqui, porque não tinha nada a ver com aquilo que as pessoas estavam imaginando. Mas eu faço a mesma coisa assim, queria ser uma mosquinha para saber qual foi a conversa de Jesus com Zaqueu. Essas entranhas da intimidade, esse modo de Jesus operar na vida da intimidade das pessoas. Porque o resultado do encontro é absolutamente extraordinário, e esse é o terceiro ponto que me cativa nessa porção do Evangelho. Quando a conversa termina, quando o jantar termina, quando toma um cafezinho, quando, quem sabe, a madrugada entra e o dia começa a amanhecer, aquele homem da árvore, aquele que precisou subir na árvore para ver Jesus, aquele que não sabia se conseguiria ver Jesus, mas que foi visto por ele, aquele que de todos tinha a ira e de todos tinha a antipatia, aquele que todos tinham razão de ter a antipatia que tinham por ele, porque ele era alguém de fato que não merecia a consideração de ninguém, ele acorda de um jeito que ninguém mais o conhecia. E a última conversa que ele tem com o Senhor é a seguinte: Senhor, eu vou sair agora, eu volto para a rua, mas eu vou com algumas percepções no meu coração, eu vou com algumas ideias, eu vou com alguns objetivos, a minha agenda é outra. E ele começa por aquilo que era certamente o que mais tenha sido o tema da conversa entre eles, do tipo, Zaqueu, como é que você juntou tudo isso aqui, meu caro? Você precisa de tudo isso? E para mim a conversa vai se estendendo e Jesus vai mergulhando nas entranhas dele, a ponto de lá, no finalmente, ele diz assim, ok, Senhor, eu entendi. Vou começar dando metade dos meus bens. Tipo assim, meter um facão no meio, metade eu vou dar, e vou distribuir, vou repartir. Começou por aí. E ele diz assim, e aqueles a quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais, porque muito provavelmente era o tanto que ele tinha cobrado a mais dos impostos daqueles a quem ele cobrava o imposto. É uma coisa mais ou menos parecida com o que acontece pelo mundo afora, não aqui no Brasil, porque nós temos zero de problema nesse sentido. Os cobradores de impostos do Brasil são zero bala, mas pelo mundo afora, essa coisa de cobrar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais, era o mais comum. E ele diz assim, aqueles a quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E isso nos traz para isso, para essa resposta à intimidade com Deus. Essa resposta à intimidade com Jesus. A resposta que damos à medida que nos percebemos amados por Ele, desejado por Ele, visto por Ele, acolhido por Ele, e o permitimos entrar em nossas vidas, e fazer e deixar com que Ele altere a agenda, fazer com que Ele, deixar e permitir com que Ele se intrometa nas minhas escolhas e decisões. Qual é a resposta? Qual é a resposta? E a resposta do Zaqueu é tão imediata quanto o perdão que ele recebeu. Se o perdão tem pressa em perdoar, o perdoado tem pressa em reagir ao perdão, e reagir de um modo que não só ele,
mas os que estão ao seu redor são tocados por aquilo que lhe tocou. E isso me encanta. Isso me encanta. E isso é algo que me chama absolutamente atenção nestes tempos. Eu olho para essas expressões do Senhor e para essas respostas do Senhor, ou dos que com o Senhor se encontraram, e eu fico a mim mesmo me cobrando, a mim mesmo me avaliando, a mim mesmo me checando no como é que tem sido a resposta ao perdão que tão depressa me perdoou. Como é que eu tenho reagido ao perdão que entrou na minha casa, que entrou na minha vida, que entrou no meu casamento, que entrou nos meus negócios, que entrou nos meus relacionamentos, que entrou em todas as áreas possíveis, o perdão que tão depressa me tocou, me deslumbrou, me encantou. Eu reajo de que modo? De que modo? O Zaqueu, quando põe a cara para fora de casa, depois de ser encontrado pelo perdão e pela força que o perdão teve sobre ele, ele não conseguiu voltar do mesmo modo que era. Ele vive um processo de alma, de espírito, de coração, de corpo, de logística, de geografia. Ele altera tudo. E isso para mim é impressionante. E, no meu modo de entender, ele se torna aquele ou aquela ou o tipo de pessoa que mais agrada o Senhor e que mais parecido com ele fica. Ele volta para a vida generoso. Ele volta para a vida generoso. Generoso para consigo mesmo, generoso para os que estão à sua volta, generoso para com a vida, generoso, bondoso, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, com um amor tal que transborda e respinga aos que estão à sua volta. E para mim, as pessoas que mais se parecem com Deus na terra são os generosos, que se tornam servos da generosidade, os bondosos que se tornam servos da bondade, os compassivos que se tornam servos da compaixão, os misericordiosos que se tornam servos da misericórdia, homens e mulheres que saem pela vida com bacia, água e toalha, que no meu entender são os equipamentos mais necessários para os seguidores de Jesus andarem na vida e pela vida. Bacia, água e toalha. Lavando os pés de gente aos quais precisam ter os seus pés lavados. Se deixando lavar à medida que ninguém chega ao final do dia sem que tenha os pés empoeirados. Olham para a vida com essa generosidade. Me entristece quando ouço, quando leio e quando vejo de seguidores de Jesus palavras nem um pouco generosas, atitudes nem um pouco generosas, ações nem um pouco generosas e escritos nem um pouco generosos. Me estranha, me entristece. Alguma coisa ruim e de muito mal está acontecendo entre nós, em que conseguimos transcender com uma facilidade enorme
Mas nossos corações, nossas almas, nossos espíritos, nossas vidas, nossos ires e vires, nossas relações, nossas expressões, nossas falas, nossas observações, nossas opiniões, estão sendo cada vez mais crísticas, mais doloridas, mais tendenciosas para o mal, do tipo ouvir de seguidores de Jesus de Nazaré, que seria melhor que fulano morresse, que seria melhor que o avião do outro caísse, que seria melhor que o outro não sei o quê. Eu quando ouço, leio e observo seguidores de Jesus com estas expressões de rancor, de ódio, de ira, essa é a resposta que nós damos ao perdão que nos chegou tão depressa. Essa é a resposta que nós damos ao perdão que nos perdoou incondicionalmente, sem que nós tivéssemos que fazer qualquer coisa que seja. Outro dia eu tive um debate com uma irmãzinha muito querida, porque o meu entendimento é que eu só me arrependo porque eu sei que fui perdoado, e não me arrepender para ser perdoado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, em Romanos capítulo 1, diz assim: não esqueçam, é a bondade de Deus que os leva ao arrependimento. Nenhum de nós, o melhor ser humano que essa terra já viu, tem em si a capacidade de arrependimento, sem que antes tenha sido atingido pela bondade de Deus. É a bondade de Deus que me faz me arrepender. Em outras palavras, é o perdão de Deus que me faz me arrepender. Desce, Zaqueu, você já está perdoado. Vai, mulher, e não peques mais, porque você está perdoada. Ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, sem que o paralítico tivesse aberto a boca. Os teus pecados estão perdoados, isto é, o teu coração está resolvido, a tua alma está resolvida, as dimensões das suas entranhas estão resolvidos. E aí eu fico impressionado com aqueles que, em sendo atingidos pela bondade de Deus, pelo perdão de Deus que perdoa, sem que nós peçamos perdão, perdoa. Brega, você acha que Deus vai me perdoar? Já te perdoou, meu querido. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu, você e cada um de nós, e cada ser humano, dos que já existiram, dos que existem, dos que virão a existir, estavam incluídos nessa declaração da cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você já está perdoado. E é o perdão dele, a bondade dele, que me leva de quando em quando a me ajoelhar diante dele e dizer: Deus, me arrependo. E cair em mim, como o pródigo caiu em si. E volta para casa, porque o perdão chegou. Tanto que o pai, quando trata com o pródigo, logo que ele chega, não fala nada de perdão. Entra, filho, toma um banho, vamos comer. Isso que você disse aí já está tudo resolvido. Impressiona-me o fato de reagirmos e respondermos a esse amor, a esse perdão, para comigo e para com o outro, e para com a vida, com rancor, com ódio, com amargura, com ingratidão. A ingratidão é irmã da amargura. A amargura é irmã da ingratidão. Quer ver uma pessoa amarga e quer descobrir o porquê? A ingratidão. Quer ver uma pessoa ingrata? Vai lá que você vai encontrar uma pessoa amarga. Amarga é aquela pessoa que na caminhada desadocicou.
perdeu o gosto, e os sabores, e os aromas, e os perfumes. Vê a vida numa única dimensão, e nunca na dimensão do amor. E essa é uma resposta errada ao perdão. Zaqueu, eu te vi, eu sei o teu nome, eu sei a tua história, eu vou na tua casa, eu vou entrar na tua vida, e eu quero ver como é que você vai andar daqui para frente. O Zaqueu responde deste modo. Às vezes eu fico imaginando ou pensando naqueles tais 10 leprosos aos quais Jesus cura, e que um deles volta. Aí eu, que sou muito questionado sobre muitas coisas do Evangelho, alguém outro dia falou para mim assim: ô Brego, você acha que aqueles nomes se perderam todos? Não. Eles só não adquiriram a dimensão daquele que voltou em responder à cura e ao perdão com aquele gesto de generosidade para com o Senhor. Os outros voltaram curados e muito provavelmente nunca mais tiveram lepra. E viveram felizes. Mas não souberam responder ao amor. Não souberam responder ao perdão. Não souberam responder nessa dimensão da generosidade. Eu quero continuar andando pela vida e me deparar com gente que tem a cara de Jesus por conta do modo generoso como vive. E quero andar pela vida de um modo que, de algum modo, em algum momento, em algum lugar, eu seja para com alguém que responda a esse amor com generosidade. Qualquer outra resposta no gabarito da nossa caminhada com Deus, eu diria assim, não é errada, mas não é a melhor. Qualquer outra resposta que não seja a generosidade, a bênção do repartir, a bênção da partilha, ela não corresponde com tal amor. Sempre que eu celebro a ceia do Senhor com os meus amigos queridos que se reúnem comigo, eu lembro a eles e a mim. Quando tomo o pão na mão, eu lembro que Deus repartiu o pão da vida com cada um de nós. Jesus era conhecido no céu como o pão do céu. É o pão do céu que nos é repartido. Portanto, quando o perdão chega na minha vida, a minha resposta é partilha. A minha resposta é repartir. A minha resposta é generosidade. A minha resposta é perdão. Não pode ser outra. Eu vim aqui hoje à noite para dizer isso para você. Eu vim aqui hoje à noite para dizer isso para mim outra vez. Eu vim aqui hoje à noite para repartir a generosidade de Deus para comigo e para com você. E dizer para você, Jesus está te vendo. E Ele tem pressa em te perdoar. E não há pecado que Ele não perdoe. E não há culpa que Ele não torne absolutamente leve para ser carregado. Não há peso que Ele não dê leveza para ser carregado. Eu vim aqui hoje à noite para te convidar a sossegar a alma nisto, mas se incomodar com a resposta que se tem para com a generosidade do perdão. Então, se por um lado eu quero sossegar a tua alma, por outro lado eu quero te deixar incomodado com isso. Como é que eu respondo? A Lau, que caminha comigo há mais de 36 anos, nós completamos 36 anos de casamento agora em maio, não é? Ela acompanha a minha caminhada, a minha jornada.
E ela está numa outra fase agora, aquela fase mais de ouvir, né? De ouvir, de observar. Ela fez 61 anos agora há pouco, é uma senhora, né? Então ela fica mais me observando. E às vezes, toca o telefone, né? Hein, Milton? Toca o telefone. Fulano. Aí ela fala assim, bem, de novo. De novo. Aí eu digo assim, não é de novo. É a agenda do dia. É a agenda do dia. É o serviço do dia. É a bondade do dia. É a generosidade do dia. É a ação do bem do dia. É o repartir do dia. É a partilha do dia. Não tenho escolha. Não dá para riscar nomes, porque riscar nomes é riscar vidas, histórias, seres humanos. Não dá para fazer escolha entre estes menos, estes mais, ou estes assim, ou estes... Não dá. É a tarefa do dia, é a tarefa da hora. A bacia está aqui, a água está aqui, a toalha está aqui. É lavar os pés de quem chega, sem que haja qualquer tipo de condicionamento. É isso. Quando é que isso vai acabar? No último dia de nossas vidas, até porque, para mim, a única dívida que não foi paga na cruz, a única dívida que não foi paga na cruz, é aquela que o Paulo depois colocou sobre nós, o apóstolo. Que ele diz assim, a única coisa que vocês devem um ao outro é o amor. Até quando? Até o último dia da minha vida. Eu não tenho escolha, Cássio. Eu não tenho escolha. Mas vou continuar, e eu preciso continuar, e a igreja precisa continuar, e a comunidade dos santos precisa continuar, a comunidade de Jesus precisa continuar, os seguidores de Jesus de Nazaré pelo mundo afora precisam continuar, e ai do mundo, se não existirem aqueles que amam. Já imaginou? Você imagina o mundo, se não tivesse gente como eu e você, que nos reuníssemos para ouvir isso que vocês estão ouvindo aqui, e para, ouvindo daquilo que é da parte do Senhor, sair pela vida com um gesto de amor. Já imaginaram o mundo assim, seco, rígido, frio, sem cor, sem aroma, amargo, petrificado? É o meu, o seu e os gestos de amor e generosidade, que é a nossa resposta para com o perdão que recebemos, que faz com que o mundo não seja um mundo absolutamente inviável. O mundo só é viável por conta dos que amam no mundo. Não é por conta daqueles que lidam na economia, não é por conta daqueles que lidam na política, não é por conta daqueles que lidam na religião, não é por conta daqueles que constroem, não é por causa disso. O mundo é viabilizado por causa daqueles que no mundo estão e amam. Para mim, a senha no céu, para que Deus todo dia derrame graça sobre nós, é quando Ele ouve de alguém, em algum lugar, eu amo você. Deus diz assim, ufa, ainda tem um, eu amo você. E alguém que se deixe amar, e se encontre com o amor. Para mim, essas são as senhas que movem o céu. Para mim, os anjos que não têm a paciência que Deus tem, né? Os arcanjos e querubins e serafins que não têm a compaixão que Deus tem, devem ficar do tipo apurrinhando o ouvido de Deus. Senhor, está vendo, ó, está vendo. Eles não deram certo, ô raça. Aí Deus, vem cá, você viu? O que, Senhor? Alguém disse eu te amo. Alguém disse eu te amo. Alguém disse eu vou tentar de novo. Alguém disse eu vou começar de novo.
Alguém disse: eu preciso começar de novo. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estas são as senhas. E estas senhas, elas brotam a partir daqueles que, em se sabendo perdoados, respondem ao perdão, dizendo: eu amo, e me deixo amar, e sigo a vida assim. Quer saber? Segue a vida amando, e vá cumprindo toda a agenda que tem para cada dia. No final, sabe com quem você vai se encontrar? Com o amor. Porque do outro lado é o amor que te espera. Do outro lado é o amor que te espera. Sinceramente, eu ando cansado de querer responder para aquelas pessoas, mas eu não me canso a ponto de não responder. Eu vou respondendo. Mas sabe assim, tipo, Brego, o que você acha? Você acha que isso é a vontade de Deus para a minha vida? Você imagina quantas vezes eu tenho que responder isso todo dia? E de pessoas que eu nunca vi na vida, online. Nem sei por que eu estou falando. E a pessoa diz assim: você acha que isso é vontade de Deus para a minha vida? E eu fico aqui assim: meu, tem hora que eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. E olha que eu me conheço há mais de 50 anos já. Mas ainda tenho algumas dúvidas. Aí eu digo assim para a pessoa: querido, quer saber de uma coisa? Vai amando. E vai cumprindo a sua agenda. Percebeu? Vai cumprindo a sua agenda. No meu caso é, logo cedinho, vai à padaria e toma seu café. Porque você sem café é um horror. Então, vai tomar o seu café. E vai cumprindo a agenda. Vai cumprindo e amando, cumprindo e amando, cumprindo e amando, cumprindo e amando. Lá no final, sabe quem te espera? O amor. Bem-vindo. Bem-vindo. Era isso que eu queria de você. Ah, mas eu acho que eu não tenho feito nada, eu acho que a minha vida está uma droga, uma porcaria, uma mesmice. Ah, eu penso aquilo outro, eu quero dar um fim em tudo isso, eu quero dar um checkmate, retomar, reinventar, reconfigurar esses palavrórios todos, ok? Faça tudo que você quiser, mas vai amando, 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 amando. Senhor, essa é a minha resposta a Ti, eu Te amo. E eu amo, e eu quero me deixar amar. No final, o abraço é do amor. É com o amor que nós vamos nos encontrar do outro lado. Pode ter certeza disso. Amém, queridos? Amém mesmo, irmãos? Amém. Eu queria, ao contrário do Milton, assim, amem, 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 e torce pela seleção brasileira. Ame, 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 torce pelo Brasil, né? Eu sou de um tempo que a gente assistia a Copa do Mundo para se divertir, né? Agora virou uma coisa do tipo pró, contra, anti, isso, aquilo. Eu estou só assistindo uns jogos legais, né? E torcendo pelo Brasil e amando. E amando, me reunindo com alguns amigos com os quais eu não me reuni há algum tempo, né, para a gente passar algumas horas junto, amando, se amando, amando um ao outro, né, e torcendo, para mim uma coisa é compatível com a outra. Você pode torcer para quem você quiser, agora, pé frio do jeito que você é bom torcer lá para os caras, torça para todos eles. Vamos ficar em pé mais uma vez e queria dizer, para orar com você, dizer de todo o coração, que bom, e quem dera eu soubesse o nome de cada um. Mas se eu ficar mais algumas horas com vocês aqui, não vai ser difícil, é uma coisa que eu sei fazer e gosto de fazer. Mas eu iria dizer um a um. Que nem eu conheço a Nil e o Cássio aqui já há algum tempo, a Nil há mais tempo. Eu ia dizer, como conheço o Milton e a Márcia, eu ia dizer assim: Jesus te vê, Milton. Jesus te vê, Márcia. Jesus te vê.